Berlim, a capital da Alemanha nazista e base do poder de Hitler. Uma cidade reluzente no coração do plano do Führer de formar um império que ofuscasse o romano. Adolf Hitler se imaginava como um arquiteto. Mas então chegaram os russos. E Hitler deve preparar Berlim para a guerra. A questão era elevar os poderosos canhões e posicioná-los acima dos telhados da cidade. A cidade se torna uma fortaleza. Enterrado em seu centro o indestrutível Führer Bunker. É onde Hitler fará sua última resistência. Não quero saber! 1 milhão de soldados russos. 5 camadas de defesas nazistas. E uma batalha para decidir o futuro do mundo. Esta é a história da Fortaleza de Berlim. Os maiores projetos de construção da Segunda Guerra Mundial, encomendados por Hitler para dominar o mundo. Agora sobrevivem como tenebrosos lembretes das fanáticas ambições militares do Führer. Estes são os segredos das obras incríveis do nazismo. 28 de abril de 1945. Os tanques do Exército Vermelho Soviético percorrem as ruas da Berlim devastada pela guerra. Soldados alemães, muitos apenas crianças, ficam à espera para defender sua cidade das hordas russas. O soldado de 18 anos, Dieter Borkowski, será testemunha dos eventos que virão. Por toda a cidade, há lembranças perturbadoras desses últimos dias da capital nazista. O historiador especializado na Segunda Guerra Mundial, Michael Dempsey, passou anos juntando as evidências. A Batalha de Berlim teve uma dimensão que mal podemos imaginar. Mais de 1 milhão de soldados do exército soviético invadem a cidade e menos de 100 mil a defendem. A proporção, a intensidade e a brutalidade da Batalha de Berlim seriam inacreditáveis se não pelas evidências. Apenas 10 anos antes, em 1935, o cenário era muito diferente. Berlim era a sede do poder nazista. Uma cidade cosmopolita e uma das capitais culturais da Europa. Hitler e seu arquiteto-chefe Albert Speer haviam iniciado um ambicioso programa de construções para transformar o horizonte de Berlim. Adolf Hitler sempre se imaginou como uma espécie de artista, talvez um arquiteto, um homem com uma alta pretensão cultural. Edifícios governamentais de magnitude colossal. Aeroportos e estádios, todos ostentados nas Olimpíadas de 1936. Hitler tinha planos ainda maiores para a capital, transformá-la no centro de um Reich milenar, que se igualaria ao Império Romano em proporções e longevidade. A Berlim, recém-criada por Hitler, com suas vastas cúpulas, ruas enormes, edifícios gigantescos, isso é uma representativa da psique alemã. Hitler assenta as bases de seu Reich milenar, conquistando grandes porções da Europa. Mas em 1944, tropas inglesas e americanas desembarcam na costa francesa e avançam a partir do oeste. No leste, os russos empurram a partir de Stalingrado, até cruzarem o congelado rio Oder, ficando a 48 quilômetros de Berlim e Hitler. Os aliados estão prestes a pôr um fim na Segunda Guerra na Europa. A batalha ao longo deste rio poderia decidir o destino da Alemanha. As armas que vocês têm são nossas últimas. Vocês devem lutar fanaticamente para deter a ofensiva russa. Hitler nunca vai se render. É um homem radical. Então, seria o Reich milenar ou desmoronar
em um Armagedon. Não há um meio termo. É sempre uma coisa ou outra em sua cabeça. O Führer acredita que uma de suas armas fantásticas ainda possa virar a guerra a seu favor. Para ganhar tempo, ele resiste em Berlim, criando um castelo de concreto e aço e ordenando a todos os alemães defendê-lo até a morte. É claro que Berlim se torna uma fortaleza, pois é a capital do Terceiro Reich. É onde Hitler fará sua última resistência. O plano de Hitler é cercar Berlim com 5 camadas de estruturas formidáveis, a começar pelo primeiro obstáculo. 59 quilômetros de armadilhas para tanques nas colinas de Seelow. Um anel externo de defesa, incluindo o canal de Teltow. Um anel interno no forte do aeroporto de Tempelhof. 3 enormes torres antiaéreas. Uma camada final de canais e o centro da fortaleza. A Cidadela. Aqui estão localizados o Reichstag e o bunker de Hitler. Este é um estacionamento no meio de Berlim. Provavelmente o estacionamento mais interessante do mundo, já que é o autêntico sítio histórico do bunker de Hitler. 8 metros abaixo deste estacionamento estão os restos do infame Führerbunker. Após a guerra, os aliados tentaram destruí-lo para evitar que se tornasse um santuário nazista, mas ele era forte demais. Só em 1988, a cobertura de concreto foi realmente destruída ao longo de 6 meses. A história de sua construção e o início da fortaleza de Berlim começa com os bombardeios dos aliados sobre a capital. O Führer já não se sente seguro. Hitler sempre foi obcecado por estar no subterrâneo. Isso surge de suas experiências nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Muitos que viveram a Primeira Guerra Mundial se sentem seguros debaixo da terra. Os nazistas enterram o Führerbunker no fundo dos jardins da chancelaria. São 30 salas pequenas distribuídas em 2 níveis, e a sala de Hitler fica na seção mais profunda e a mais protegida. A 40 quilômetros ao sul de Berlim, na cidade de Zossen, encontram-se os restos de outro complexo nazista, que dá uma perspectiva única sobre o bunker de Hitler. O ex-líder de um esquadrão de blindados, Nigel Dunkley, é um especialista na queda de Berlim. Certo, estamos no complexo de Totem-Wonsdorf. Este complexo de bunkers foi construído pela mesma firma que fez o bunker de Hitler. Então é a última coisa que temos em Berlim, ou suas proximidades, que é idêntica em termos de construção e atmosfera ao bunker de Hitler. Estes bunkers cobrem uma área de quase 5.000 metros quadrados. Era o centro nervoso da comunicação militar alemã, o equivalente nazista do Pentágono. Para protegê-lo dos ataques aéreos dos aliados, os engenheiros não apenas o enterraram a 11 metros de profundidade, também lhe deram um teto impenetrável, algo que Hitler também queria em seu bunker. São 3 metros de concreto reforçado com barras de aço. E sobre o bunker de Hitler havia 4,5 metros de concreto reforçado, projetado para protegê-lo de qualquer coisa que os soviéticos ou qualquer um pudesse lançar sobre ele. O bunker de Hitler fica no meio da fortaleza. Como um castelo, está rodeado de água. O rio Spree e o canal de Landwehr circulam a cidade como um fosso natural. A próxima camada são as 3 torres antiaéreas. Fortes de 15 metros de altura, cada um armado de 20 canhões antiaéreos. Apenas um existe, e o acesso ao seu interior extraordinário é limitado. O guia local, Sean Davis, é especialista em sua construção.
Nós estamos no único lado que ainda sobrevive do edifício, a face norte da torre antiaérea, que nos dá uma boa noção do tamanho do edifício. Estas torres antiaéreas logo se tornariam as estruturas defensivas mais importantes de toda Berlim. Mas elas têm início quando forças aliadas começaram a bombardear a cidade. O primeiro bombardeio britânico encontrou Berlim relativamente mal protegida e o motivo é muito simples. Os nazistas não pensavam que os britânicos ou qualquer outra força aérea fossem capazes de conseguir bombardear a Alemanha. Hitler precisa proteger Berlim para preservá-la para seu futuro como capital de seu império. Os nazistas imediatamente deram início a um programa de construção para criar abrigos antiaéreos e fortalezas para proteger as cidades de bombardeios futuros. E Hitler se dedicou a isso. O projeto das torres antiaéreas é fruto da inspiração de Hitler e ele utiliza seu arquiteto favorito para coordenar o projeto, Albert Speer. É assim que vejo as novas torres antiaéreas. Você acha que isto é um projeto viável? É claro que sim. Elas são impenetráveis e protegerão nossa nova e fabulosa cidade durante séculos. Bom, Albert Speer é um personagem muito interessante, porque é um arquiteto e aceita Hitler, aceita o que os nazistas representam, mas é uma pessoa extremamente capaz, inteligente e motivada. O projeto de Hitler requer mais de 100 mil toneladas de concreto e aço. Todos os dias, 3.700 toneladas são enviadas para a capital só para construir as torres antiaéreas. Os horários ferroviários foram modificados para permitir um fluxo interminável de materiais. Apesar de sua magnitude, cada um destes bastiões da fortaleza de Berlim foi construído em apenas 8 meses. O propósito da torre antiaérea era elevar os canhões mais poderosos do arsenal alemão, posicionando-os acima dos telhados da cidade e dando a eles uma linha de fogo perfeita. A torre quadrada tem 4 torres, cada uma com canhões antiaéreos duplos de 128 milímetros, armas poderosas projetadas para derrubar bombardeiros aliados. Mas quando os russos chegam, essas armas estão apontadas para as ruas. Um dos soldados incumbido de operar esses canhões antiaéreos é Dieter Burkowski, de 18 anos, que escreveu um diário relatando suas experiências. Digam! Heil Hitler! Em 1945, adolescentes como Dieter são frequentes nas tropas inexperientes que restaram para defender a capital de Hitler. Posso ajudar? Por favor, posso solicitar uma dispensa de fim de semana para ver a minha mãe? Seu nome, por favor? Dieter Burkowski. Ah, olha, é parecido com o meu. Ing Dombrovski. De onde você é? Eu sou de Berlim. Com apenas 18 anos, a Alemanha nazista é tudo o que Dieter conhece. Em breve, ele terá que defender sua família, seu Führer e sua pátria. Fevereiro de 1945. As forças soviéticas acampadas no rio Oder planejam seu ataque a Berlim conforme seu exército cresce com reforços da Rússia. Os aliados enviam bombardeiros para castigar Berlim e facilitar o caminho para a invasão russa. Desta altura aqui, nós podemos ver diretamente todo o norte de Berlim. E é claro, os canhões antiaéreos não teriam problema algum para se virar e apontar em qualquer direção de onde os bombardeiros inimigos viessem para sobrevoar Berlim.
No topo das torres, artilheiros antiaéreos lutam para derrubar os aviões aliados. Com armas capazes de alcançar 13 quilômetros, eles podem criar uma cobertura de 360 graus. E o poderio dessas armas deve ser calculado no projeto do edifício. Cada vez que se disparava, criava-se uma força de cerca de 40 toneladas que atingia todo o prédio. Os bombardeiros aliados atingiram as torres várias vezes, mas o projeto de Albert Speer estava funcionando. O volume total de material nas estruturas as tornava indestrutíveis. O homem responsável pelo que resta dessas torres é Sasha Kill. Este é um ótimo ponto para ver quão espesso o muro era. Temos aqui 2 metros de concreto armado e eu estou parado dentro do muro. Você tem que imaginar que o teto tem o dobro, 4 metros ou mais de concreto armado. O bombardeio à cidade é implacável. Os berlinenses vinham às torres em busca de proteção. Mais de 15 mil pessoas se amontoam em cada uma. Na cidadela, Hitler também procura abrigo. Sua única alternativa é transferir o centro de comando para o subterrâneo, na segurança de seu bunker. Hitler está decidido a lutar até o fim, por cada metro. E ele não vai abandonar Berlim, não vai desistir. Vai se refugiar em seu bunker e ficar lá até o fim. E a elite nazista tem acesso aos abrigos construídos com outros propósitos. Estamos aqui em um Luftstream, uma sala de proteção aérea, um abrigo antiaéreo. Este é um abrigo bem pequeno, mas com certeza estava lotado, principalmente perto do fim da guerra. Temos um pouco de comédia nos muros ao meu redor. Só o suficiente para fazer este lugar mais acolhedor. Após cada bombardeio, berlinenses como Dieter saíam para encontrar sua magnífica cidade bombardeada até as ruínas. Quando você vê fotos de Berlim, na primavera de 45, é um mundo pós-apocalíptico. Um mundo de edifícios arrasados, onde dificilmente se encontraria um vidro intacto. Há escombros por toda parte, pessoas abatidas, magras, cadavéricas, há doenças, esgotos abertos. É uma cidade que já foi destruída antes mesmo que os soviéticos se aproximassem o bastante para usar sua artilharia. Os berlinenses estão apavorados com o avanço dos russos. Eles têm uma reputação assustadora. Anteriormente, o exército nazista havia marchado até os portões de Moscou, cometendo atrocidades brutais com quem encontrassem pela frente. Mas quando a guerra deu uma virada, os russos batalharam o caminho de volta até a beira da capital alemã, com uma coisa em mente. O exército soviético tinha lutado incansavelmente através de áreas que iam de Stalingrado até os portões de Berlim. Eles tinham visto coisas horríveis, tinham visto o que os nazistas fizeram à medida que avançavam pelos territórios ocupados, onde o Reich havia estado. E eles chegaram ao portão prontos para se vingar. Refugiados vindos do leste chegam à cidade, com histórias do tratamento que os berlinenses podem esperar dos soviéticos. Silêncio! O que ela disse? Nada. Não minta pra mim! Ela disse que
Quando os russos chegarem, vão nos levar para as minas na Sibéria. E as mulheres serão transformadas em prostitutas. O que você está querendo, hã? Me diga! Me diga, sua vadia! Março de 1945. Após ter acampado no rio Oder por 2 meses, os soviéticos estocaram 7 milhões de cartuchos prontos para serem disparados em Berlim. Os aliados no oeste atravessaram o Reno. Contra os conselhos de seus generais, Hitler está decidido a defender sua capital mesmo sem suas prometidas armas fantásticas. Albert Speer, seu arquiteto, veio a ele e disse: precisamos fazer algo para proteger a indústria alemã e fazer uma reconstrução após a derrota. Hitler disse: após a derrota? É uma piada? Não haverá derrota. No dia seguinte, emitiu sua ordem de Nero, a política de terras queimadas, para que não restasse em Berlim nada de valor que os soviéticos pudessem usar. O nosso inimigo não deixará nada além de terra queimada quando recuar. Sem ter o menor cuidado com a população alemã. Ordeno que qualquer coisa de valor que pudesse ser usada pelo inimigo seja destruída. Não deve restar nada. Não quero nada por aqui. Absolutamente nada, entenderam? Nada! Em uma virada impressionante, Hitler propõe demolir complexos industriais, ferrovias estratégicas e pontes antigas. Destruir maravilhas arquitetônicas inestimáveis deixou o arquiteto-chefe horrorizado. Führer, nessa altura da guerra, não faz sentido realizarmos demolições que possam afetar a vida da própria nação. Não devemos deixar nada para os russos, entendeu? Mas nós vamos destruir tudo. Se você acreditasse que a guerra ainda pode ser vencida, se pudesse ao menos ter fé nisso, tudo estaria bem, ficaríamos tranquilos. O que você pensa com relação a isso? Não posso, por mais que queira. Não quero ser outro suíno no seu séquito, que diz acreditar na vitória quando não acredita. Você tem 24 horas para repensar essa sua resposta. – 30 de março de 1945. Albert Speer se dobra perante a vontade de Hitler. Ele inicia a demolição estratégica do maquinário industrial nazista. A 48 quilômetros, as forças soviéticas acampavam na margem oeste do rio Oder, a 16 quilômetros da primeira linha de defesa nas colinas de Seelow, prontos para atacar. Eles montaram 41 divisões de blindados pesados e mais de 9.000 canhões de assalto. Os russos nem pensavam em atacar se não tivessem uma vantagem de 10 contra 1, de 40 contra 1 pelo menos. Isso no principal ponto de ataque. Em outras palavras, números avassaladores. 1 milhão de soldados russos, 2.500 tanques e 1.500 lança-foguetes. Os generais de Hitler sabem que estão amplamente superados, mas o Führer não dá ouvidos às suas preocupações. Esses generais dizem que isto não é possível, que aquilo não é possível. Inacreditável. O nosso exército deve deter os russos no rio Oder. É isso que eles devem fazer. Os 50 quilômetros em direção a Berlim, entre o rio Oder e a capital, são abertos. Esta é a sua última defesa antes que o Exército Vermelho chegue à capital, o coração do Terceiro Reich. Os generais alemães sabem que a única forma de deter o Exército Vermelho é aproveitar as vantagens que o terreno oferece entre o acampamento soviético no rio e a capital. Estamos aqui nas colinas de Seelow. Este é o último ponto alto antes de chegar à cidade. Uma posição ideal para os alemães se defenderem. Das colinas de Seelow, os alemães verão os 2.500 tanques inimigos avançarem.
Os nazistas precisam reduzir o número de tanques russos e equilibrar as possibilidades. Engenhosamente exploram o que já existia no território alemão. Eles adaptam as valas de irrigação que cruzavam a paisagem e as transformam em valas antitanque. Uma vala antitanque deve ser maior que as esteiras do tanque para que ele não possa passar por cima dela. A borda da vala tem um ângulo de 70 graus, perfeito para que o tanque entre direto na armadilha. Eles vão ter que usar engenheiros para fazer pontes e os tanques vão parar. Parado, um tanque é um alvo mais fácil do que em movimento. E é claro, ao redor desses obstáculos, você pode concentrar armas antitanque. Os alemães criaram mais de 58 quilômetros de trincheiras e valas antitanques para defender as colinas de Seelow. A batalha final. A luta por Berlim começa às 3 da manhã de 16 de abril de 1945. Ao amanhecer, os tanques e a infantaria russos começam a avançar. Os soviéticos estavam com pressa. A essa altura, queriam chegar o mais rápido possível à fortaleza de Berlim. Mas no fim do primeiro dia, os russos ainda não tomaram as colinas de Seelow. Para sua surpresa, descobriram que as defesas alemãs eram muito mais eficientes do que tinham imaginado. Surpreendentemente, embora superados em 10 contra 1, os alemães resistiram ao poderoso Exército Vermelho por 4 dias. Com certeza, nenhuma engenhosidade alemã ou defesas bem montadas durariam para sempre. Era mesmo apenas questão de tempo, até que a imensa superioridade numérica e a grande determinação dos soviéticos acabassem vencendo. Finalmente, os engenheiros russos superam as armadilhas e em 19 de abril os soviéticos tomam as colinas de Seelow. Eles perderam mais de 30 mil homens e 700 tanques, mas estão a um passo mais próximo de Berlim. No Führerbunker, Hitler comemora seu aniversário de 56 anos. Em sua última aparição em público e suas últimas imagens gravadas, ele cumprimenta uma seleção da juventude hitlerista que sobreviveu à Batalha das Colinas de Seelow. Adolf Hitler está dando os parabéns e até condecorando meninos com medalhas de honra, a Cruz de Ferro por sua coragem ao destruir tanques soviéticos, muitas vezes a curta distância. Fora de Berlim, cerca de 2.000 tanques russos avançam em direção ao anel de defesa exterior da cidade. Para combater esses tanques, os nazistas têm uma arma revolucionária. Um lança-mísseis antitanque leve, o Panzerfaust. Não, não, idiotas! Ele tem que ficar para baixo. Veja, vou mostrar para vocês. É assim que se faz, preste atenção. Você também. Este míssil inovador pode perfurar quase 10 centímetros de blindagem a uma distância de 100 metros. O Panzerfaust, literalmente o punho de tanque, era avançado para o seu tempo. Era uma tecnologia muito simples. Na verdade, você poderia entregá-lo para um menino ou um velho, e eles poderiam disparar com segurança, porque é uma arma sem recuo, ela não dá coices. Se você puder se aproximar o bastante do tanque, pode ter certeza de que a ogiva vai fazer a sua parte. Na cidade, berlinenses de todas as idades treinam com a última novidade da engenharia nazista. E em breve serão postos à prova. Os soviéticos alcançam o canal de Teltow. 25 de abril, o Exército Vermelho consegue atravessar o canal. De alguma forma, usaram botes infláveis aqui, depois colocaram uma ponte ali e depois trouxeram barcaças para criar pontes flutuantes improvisadas e trazer mais infantaria, mais blindados, mais tanques em seu encalço.
estão se deslocando e rápido em direção ao próximo anel do sistema de defesa de Berlim, o anel interno. O canal de Teltow, o anel de defesa exterior de Berlim, sucumbe em apenas 4 dias. Os soviéticos agora estão a menos de 6 quilômetros do Führerbunker. Os generais de Hitler querem fugir e ele está furioso. Vocês me oferecem covardia e baixeza. Tudo o que encontro ao meu redor é deslealdade. Durante anos, vocês, meus generais, se opuseram a mim constantemente. Há anos, há vários anos. Vocês são traidores. Todos vocês, traidores, é isso que são. Não posso acreditar, não posso mais liderar vocês, seus vilões. Toda a ordem é um desperdício do meu fôlego. Mas escutem bem, senhores. Se pensam que vou abandonar minha Berlim, estão redondamente enganados. Estão completamente enganados. Imbecis! Eu prefiro uma bala na minha cabeça! Hitler não vai a lugar algum. Ele ainda pensa que a fortaleza de Berlim resistirá aos soviéticos. Mas eles estão se aproximando rapidamente e chegaram a uma das estruturas mais formidáveis do anel de defesa interior, o aeroporto de Tempelhof. Por ser um posto de comando, é onde a comida estocada, munição estocado, tudo o que é necessário para a defesa está concentrado neste tipo de edifício, esta fortaleza dentro da fortaleza. É um prêmio importante para os soviéticos, pois precisavam desesperadamente de um aeroporto para reabastecer seu exército exausto. Mas os alemães transformaram o aeroporto em um forte. Então nós temos essa série de torres atrás de mim, como se fosse um castelo ou até mesmo a muralha da China. Temos essas torres planas onde você pode colocar artilharia sem problemas. E isso gera uma guerra de trincheiras elevadas. Você pode pôr artilharia atrás dessa barreira visual e disparar de uma posição elevada contra os soviéticos. Às vezes é preciso parar e olhar para longe para podermos enxergar o que está diante de nós. National Geographic convida você a uma viagem pelo passado, através das tecnologias do futuro. Especial Tesouros Perdidos, a partir do dia 22, 7h45 da noite, no National Geographic. Meu nome é Evandro Rocha Ferreira. Eu não vou enterrar outro filho. Esse cara roubou 5 faltas de papel e levou pro Dendê. Eu queria justiça, não vingança. Esse cara é esperto. O senhor não tem a mínima ideia de quem o senhor tá falando. Isso não vai ser a sua vingança pessoal, tá entendendo? Ele vai ser grande. Eu sou o Evandro do Dendê. Vou te explicar direitinho o que vai acontecer aqui. Anda tranquilamente na favela onde eu nasci. Séries imperdíveis para ver sem parar é no Fox Premium. Assine já. Samap é a máquina de cartão número 1. A número 1 porque não cobra aluguel. A número 1 porque você recebe suas vendas em um dia. A número 1 porque tem só 1% de taxa. Faça as contas. Você vai ver que a Samap é a melhor opção para o seu negócio. Samap, a máquina de cartão número 1. Não perca mais vendas. Acesse o site e compre já a sua por 12 vezes de R$ 5,70. Samap. Se a vida imita a arte... Chefe, o presidente foi baleado. A arte ajuda a contar a história. No National Geographic, você aproveita os filmes clássicos que marcaram época e desvenda os cenários históricos que eles retratam. Nat Geo Films. Todo domingo, no National Geographic. Nutri Ninja Alto IQ. O poderoso extrator de nutrientes que aproveita 100% dos alimentos e extrai o máximo potencial nutritivo dos ingredientes. Nutri Ninja Alto IQ prepara em segundos vitaminas ultra poderosas com mais proteínas e minerais para você ter muita disposição.
Deixa os sucos cítricos verdadeiramente encorpados, com mais vitamina C para toda a sua família. Só a Nutrininja conta com a exclusiva tecnologia Auto IQ, que combina de forma inteligente velocidade e movimentos pré-programados. Sua jarra ultra resistente foi projetada com formato diferenciado, que maximiza o contato dos alimentos com as 6 lâminas de aço super afiadas, configuradas para cortar, triturar e micronizar. Ligue agora e peça já seu Nutrininja Auto IQ. E se você puder transformar a sua alimentação diária na sua melhor aliada para prevenir doenças e ter sempre uma super saúde, nessa oferta especial e exclusiva, você recebe de presente a obra Muito Além dos Superalimentos, do renomado nutrólogo Dr. Wilson Rondó Jr. Descubra os segredos para aproveitar melhor os nutrientes e vitaminas de cada alimento. Conquiste mais saúde, mais disposição e tenha a energia que você precisa para o dia a dia de maneira 100% natural e saborosa. Mais de 50 superalimentos revelados e explicados. Mitos colocados à prova. A maneira correta de combinar e processar os alimentos. Além de mais de 40 receitas de sucos, smoothies e detox para você preparar com seu Nutrininja. E ligando agora, você também recebe estes 2 copos diferentes com 2 tampas. Nutrininja Auto IQ é uma exclusividade que você só encontra aqui. Ligue ou acesse polishop.com. Você vem me encontrar aqui? Onde é que você tá? You could be my better half. If you can be the first one, wouldn't it become a nice change? When the dark knocks down, would you leverage what your mind says? If your best lost now, would you turn back time? Novo SUV Citroën C4 Cactus. Expanda suas histórias. Eu sempre anotava os preços que encontrava para o meu hotel favorito num papel, até achar o mais barato. Eu fazia uma lista com todos eles. Por sorte, o Trivago faz exatamente a mesma coisa. E eu economizo tempo e dinheiro. Espera que não acabou. O meu hotel favorito em Fortaleza é o Blue Beach Front. E como eu uso o Trivago, sempre me pergunto, por que alguém ligaria para saber o preço se no Trivago dá para ver o preço que o hotel oferece e de outros sites e aplicativos por aí? Hotel Trivago. Cada mulher sente as dores menstruais de um jeito e Buscofen é a solução para todas. Sua cápsula líquido gel age 2 vezes mais rápido que comprimido, aliviando as cólicas menstruais, dores de cabeça, costas e pernas. A solução para dores menstruais? Buscofen. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma linha pode ser a menor distância entre 2 pontos. Mas quando essa linha é uma das fronteiras da América do Sul, ela também pode ser a menor distância entre a liberdade e a prisão. Descubra tudo o que acontece nas Fronteiras Perigosas. Novo episódio segunda, 10 da noite, no National Geographic. Os confrontos são intensos. E suas evidências ainda podem ser vistas nos túneis queimados sob Tempelhof. Não fume. Este deve ter sido um cenário muito confuso e caótico, muito barulho, gente dando ordens para todo lado. Estes espaços estavam sem eletricidade, cheios de fumaça e pó de tijolos, mais do que possa imaginar. Finalmente, o enorme volume das tropas soviéticas vence. Em 27 de abril, os soviéticos estão no controle de Tempelhof. É uma enorme vitória estratégica. Apenas 36 horas após o fim da batalha, neste mesmo lugar, eles estavam voando com biplanos sobre esta zona de Berlim para retirar baixas soviéticas. Se reabastecer, aviões de combate estavam chegando. Os soviéticos se reabastecem e continuam avançando. Eles encontram uma forte resistência dos berlinenses que ainda defendiam a cidade.
Berlim foi atingida por mais de 2 milhões de tiros de artilharia. Os escombros resultantes formam obstáculos para os tanques e barricadas. Quanto mais confuso for o terreno para o tanque, mais chances eu tenho de pegá-lo a curta distância, destruir a torreta e destruir o armamento principal. A superioridade dos russos em tanques vale pouco frente à juventude hitlerista, com os Panzerfaustes portáteis e táticas de atacar e fugir. A cada hora, o Exército Vermelho se aproxima do Führerbunker e de Hitler. Os tanques fazem os berlinenses recuarem e buscarem refúgio nas torres antiaéreas indestrutíveis. Aproximadamente 15 mil civis deveriam ter entrado aqui. A palavra-chave aqui é deveriam, pois sabemos que as pessoas estavam se amontoando dentro desses edifícios. Eram 3 ou 4 vezes o número oficial de civis forçando a entrada. Até 60 mil civis se espremem em cada uma das 3 torres antiaéreas, confiando sua sobrevivência à enorme quantidade de concreto. Do lado de fora, os soviéticos lançam tudo o que têm contra as últimas grandes estruturas nazistas. Os tanques russos ficaram ali, a uns 300 metros. Os soviéticos tentaram destruir a parede de 3 metros de concreto armado, mas eles não conseguiram. Apesar de todo o poderio do exército soviético investindo contra as torres antiaéreas, elas ainda estão de pé. Elas puderam resistir aos soviéticos, mas não podiam evitar que eles arrasassem o resto de Berlim. Isto significava que os soviéticos só tinham que esperar. Em algum momento, as pessoas lá dentro se renderiam. Os russos simplesmente deixaram as torres antiaéreas e foram direto para o bunker de Hitler e o Reichstag. A próxima linha de defesa é a água que circunda a cidadela. Os alemães destruíram todas as pontes, menos uma. O anel exterior de defesa foi arrasado, o interior também, e agora estamos na linha de defesa da própria cidadela, aquela do outro lado deste canal. Mas os engenheiros do exército alemão não conseguiram destruir a ponte de Moltke. Esta ponte é o último grande ponto de defesa entre o exército soviético e o próprio bunker de Hitler. Em 28 de abril de 1945, ao anoitecer, os soviéticos lançam um ataque à cidadela de Berlim. Se puderem assumir o controle da ponte de Moltke, a cidade cairá. Esta ponte estava altamente e veementemente defendida. Quanto mais perto da cidadela, mais desesperadas e enlouquecidas as tropas ficavam. Defender esta ponte é a última esperança dos nazistas. Se os soviéticos atravessarem, seu grande prêmio estará ao alcance de suas mãos. Hitler em seu bunker. Era extremamente importante para os soviéticos obter o corpo de Hitler e mostrá-lo para o seu público. Lutaram tanto contra ele e um regime que era descendente, com Hitler como líder, o Führer. Os soviéticos tomam a ponte por volta da meia-noite. Finalmente estão na cidadela. Agora só resta o Führerbunker entre os soviéticos e Hitler. Ele põe seu último plano em ação. No dia 29, ele se casa com Eva Braun, a sua amante de muito tempo, recompensando-a por sua lealdade equivocada. Em 30 de abril, por volta das 15h30, ele comete suicídio, com ela dentro do bunker.
Ele sabia o que havia acontecido com Mussolini na Itália. Ele tinha sido urinado em público e enforcado na praça principal de Milão. Hitler mandou incinerarem seu corpo para evitar esse destino. Do quartel-general do Führer, anunciamos que nosso Führer, Adolf Hitler, esta tarde, em seu posto de comando na chancelaria do Reich, lutando contra o bolchevismo até seu último suspiro, caiu pela Alemanha. Após a notícia da morte de Hitler, os berlinenses se sentiram abandonados e traídos pelo homem que tinha se colocado como seu líder, como o pai da nação, se você preferir. Dentro da torre antiaérea, Dieter descobre baixas trágicas. Quase 4.000 berlinenses decidem por fim as suas vidas durante a batalha, em vez de se renderem aos soviéticos. Sargento. O senhor viu Ing Dombrovski? Ela morreu. O tenente Zeidler deu um tiro nela. Os soviéticos estão do lado de fora dos edifícios do governo e do Reichstag. 3 tentativas de invasão são detidas com muitas baixas soviéticas. Eles têm que criar uma entrada com explosivos e retomar os confrontos cara a cara. Finalmente, às 22 horas e 40 minutos de 30 de abril de 1945, a bandeira vermelha da União Soviética foi hasteada sobre este edifício. Isto significa que, sistematicamente, todas as linhas de defesa que os alemães puseram em seu caminho foram superadas pelo Exército Vermelho. Além disso, a Alemanha nazista foi claramente vencida e a guerra na Europa chegou ao fim. Uma cidade moderna, reverenciada poucos anos antes, foi reduzida a escombros. Há apenas 7 horas após o suicídio de Hitler, a fortaleza de Berlim tinha caído. Uma quarta parte da cidade está em ruínas. 500.000 moradias foram destruídas. A infraestrutura de uma cidade moderna estava em farrapos, não havia água potável. As mulheres foram submetidas a trabalhos forçados, retirando os escombros para liberar as ruas. E, acima de tudo, o fedor. O fedor de edifícios desmoronados com corpos que apodreciam sob eles. As forças soviéticas perderam mais de 80.000 homens na Batalha de Berlim. O número de baixas alemãs é quase o dobro. Devemos nos lembrar que a Batalha de Berlim não deveria ter sido travada. E o único motivo pelo qual ela aconteceu foi Adolf Hitler, o homem que poderia ter se rendido, curvando-se perante o inevitável, mas não fez isso. E toda esta cidade, muitos lugares, além dela, seriam sacrificados no altar do seu ego. Albert Speer cumpriu 20 anos de prisão por seu papel nos crimes de guerra nazistas. Quando foi liberado em 1966, ele escreveu sobre sua experiência como arquiteto do Terceiro Reich. Dieter estudou história na Universidade de Berlim e se tornou jornalista. Ele morreu de causas naturais em 2000, aos 71 anos. Com a queda de Berlim, a Alemanha nazista se rende oficialmente uma semana depois, em 8 de maio de 1945, e a vitória na Europa é declarada. Com a rendição japonesa, cerca de 4 meses depois, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Apesar de toda a tecnologia militar e das mega-estruturas desenvolvidas pelos nazistas, o Terceiro Reich de Hitler falhou e mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida no conflito.